Oi, eu sou o Coelho e hoje eu vou estar respondendo perguntas que me foram feitas no Facebook. Eu abri um tópico em um grupo, várias pessoas fizeram várias perguntas e eu selecionei essas 3 para responder aqui hoje. Espero que vocês gostem desse formato. A primeira pergunta que eu vou responder é do Rafael Genaro. Essa talvez seja a pergunta mais recorrente que me vem. Depois que eu fiz o vídeo sobre o açúcar não, essa pergunta é a pergunta mais recorrente. Ele me pergunta sobre frutas. Ele pergunta sobre o uso de frutas como abacaxi no pós-treino e sobre o uso de frutas em geral na dieta. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que tem uma confusão enorme que acontece em relação àquele meu vídeo sobre o açúcar não. Muita gente veio falando lá contra o uso da frutose, contra o excesso de ingestão de frutose, e eu explico todo o mecanismo pelo qual a frutose não é um carboidrato desejável para a nossa dieta. O nosso organismo até metaboliza ele, utiliza ele como fonte de energia, consegue estocar glicogênio a partir dele, mas ele não é o carboidrato mais desejável para que a gente use. Só que tem uma diferença enorme, que frutose não é o carboidrato das frutas. Tá? Isso é um problema por causa do nome. Ele se chama frutose. Lembra fruta? Por quê? Porque ele foi descoberto originalmente na fruta. Mas é uma quantidade mínima de frutose que nós ingerimos que vem de frutas. A principal fonte de frutose na nossa dieta é o açúcar comum. É a sacarose que vem da cana, por causa que ela também possui altas taxas de frutose. Então, a frutose não é o açúcar das frutas. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Então, fruta não é igual frutose, ok? A fruta ela tem mais ou menos metade dos açúcares dela são frutose. Ah, então isso é um problema? Não necessariamente. As frutas, a maioria delas, elas também têm uma coisa que é chamada de carga glicêmica baixa. Não só o índice glicêmico é importante. O índice glicêmico é a velocidade que um determinado alimento eleva a glicemia no sangue. Enquanto que a carga glicêmica é quanto daquele alimento você precisa ingerir para gerar uma resposta de glicemia no sangue. Ou seja, o quanto ele eleva a sua glicemia, independente do tempo. Então, um produto pode ter uma carga glicêmica muito baixa e um índice glicêmico muito alto, que é o caso das frutas. De algumas frutas, não todas, mas no caso de algumas frutas ela tem uma carga glicêmica baixa e um índice glicêmico alto. Da mesma forma que algum produto ele pode ter um índice glicêmico muito baixo e uma carga glicêmica muito alta. Né? E isso é importante a gente fazer essa equação. Quando o produto tem o índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica é baixa, que é o caso das frutas, ele passa a não ser uma coisa tão problemática para a dieta, porque ele não vai causar distorções muito grandes na insulina. Quando a carga glicêmica é baixa, no caso das frutas, onde você tem um carboidrato composto de glicose e frutose, você também tem uma carga frutêmica baixa, digamos assim. Tem pouca frutose naquele total de alimento. Por exemplo, se a gente comparar a melancia com a aveia, enquanto eu preciso ingerir mais de 1 kg de melancia para que eu obtenha aí 60 gramas de carboidrato, com 100 gramas de aveia eu obtive a mesma quantidade de carboidrato. Então, quer dizer, eu preciso comer 1 kg de melancia para ingerir nem 30 gramas de frutose, o que não seria um problema tão grave assim. Então, quer dizer, por exemplo, se eu ingiro melancia, se eu uso a melancia na minha dieta, ela vai afetar pouco. Se eu comer 250 gramas de melancia, que é um belo pedaço de melancia, a gente está considerando só a polpa, né? Desconsiderando a casca, 250 gramas de polpa de melancia é bastante coisa. Você se sente totalmente satisfeito de melancia com aquela quantidade. E você vai estar ingerindo uma quantidade bem pequena de carboidrato e uma quantidade menor ainda de frutose. Então isso não é um problema grave, não é um problema sério. Outra coisa que eu já falei no meu vídeo de perguntas e respostas, e eu recomendo que vocês assistam, é a seleção de frutas. Existem frutas com grandes quantidades de açúcar, que é o caso, por exemplo, das frutas com suco. Por exemplo, a laranja, né? É uma fruta que tem muito açúcar. Né? A tangerina também tem, o grapefruit não muito,
tem bem pouco, por ele ser muito cítrico, ele tem pouco açúcar, né? Então, a escolha certa de fruta faz muita diferença. Para frutas vermelhas, por exemplo, o morango, principalmente o morango, a framboesa, a blueberry e essas outras berries em geral, elas têm uma carga glicêmica extremamente baixa. Então, a gente pode fazer essas substituições, ingerir mais morango, menos laranja, por exemplo, né? Que a gente está trocando aí uma fruta de maior quantidade de açúcar por uma fruta que tem muito menor quantidade de açúcar. A minha crítica quanto à frutose é ao excesso de ingestão de açúcar comum, de sacarose, que está presente no achocolatado, está presente na bolacha recheada, está presente nos doces em geral, chocolate, etc. E essas fontes de açúcar é que são o grande vilão da dieta. Esses açúcares são vilões de verdade. Esses açúcares eles devem ser evitados. E não é porque você precisa de carboidrato no pós-treino que você pode ingerir qualquer carboidrato. Como nós temos várias fontes de glicose disponíveis, eu não vejo nenhuma necessidade de eu me empanturrar, por exemplo, de achocolatado depois do treino só para eu obter açúcar, né? Obter glicose. Então eu não preciso disso. Essa que era a minha mensagem. E não nada contra a fruta. Tá? Por favor, entendam isso. Não existe nada contra a fruta. Só, talvez, o consumo excessivo, por exemplo, de suco de laranja. O suco de laranja é meio problemático, porque ele tem uma quantidade razoável de açúcar e se ele for consumido em grande quantidade, você vai estar ingerindo açúcar igual se estivesse tomando um refrigerante. Né? Tomando um refrigerante comum açucarado ou qualquer outra bebida açucarada. Então, a minha crítica é essa, mas não é um absoluto contra a fruta. Tá? Frutose é muito diferente de fruta. Frutas têm carga glicêmica em geral baixa e em geral são boas opções para uma dieta, até porque elas nos provêm com vitaminas, com minerais, que acabam sendo bastante importantes também. Ok? Espero que eu tenha respondido. A próxima pergunta é do Kevin. Ele me pergunta por que quando ele se lota de lixo no final de semana, ele fica vascularizado e com uma aparência bastante impressionante depois de comer um monte de alimentos que seriam errados, por exemplo, ingerir doces, ingerir uma quantidade muito grande de massas, etc. E ele, no final do dia, ele está vascularizado e tudo mais. Bom, isso é uma dúvida bastante comum também, uma dúvida que eu mesmo já tive, né? Ficava impressionado, principalmente em dieta cetogênica, onde você tem uma ingestão muito baixa de carboidrato. Então, quando você faz o Carb Up, você tem uma aparência muito boa, né? Você fica com uma aparência muito boa, até a retenção diminui. E a gente tem dois motivos para isso. Um dos motivos é que a insulina estimula o endotélio. O endotélio é a parede de dentro dos vasos sanguíneos. A insulina ela estimula o endotélio a liberar óxido nítrico. Se você não sabe o que é óxido nítrico, assista meus 2 vídeos a respeito de óxido nítrico, que tem anotação aqui na tela. Você pode clicar na anotação e ir lá assistir esses vídeos, que ele explica o mecanismo pelo qual o óxido nítrico promove a vasodilatação, ou seja, faz com que os vasos aumentem de tamanho. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem alta insulina, quer dizer que nós temos muito nutriente no corpo, no sangue, na verdade, né? Nós temos muito nutriente no sangue. E esse nutriente precisa ser levado até os órgãos, até os tecidos. Então, o nosso organismo ele reage à insulina, aumentando a circulação, para levar esses nutrientes que estão no sangue direto para o músculo e para outros órgãos também que estejam precisando. Então, a insulina ela promove uma reação de vasodilatação. Quando nós comemos muito carboidrato, se nós somos, não temos diabetes, por exemplo, nós vamos ter uma resposta de insulina, vai elevar a insulina. Quando eleva a insulina, nosso endotélio responde, tem vasodilatação e a gente tem aquela aparência vascularizada. E tem mais um outro motivo também, que é o fato de que o carboidrato é hidrossolúvel. E, em geral, para cada grama de carboidrato que entra na musculatura ou entra em outro órgão, acompanham 3 gramas de água. Então, o carboidrato, por ele ser hidrossolúvel,
ele acaba tendo uma osmolaridade alta, ou seja, ele atrai bastante água para que ele seja diluído. Então, quando a gente se alimenta de muito carboidrato, esse carboidrato ele entra primeiro na corrente sanguínea através do intestino. E quando ele está na corrente sanguínea, quando ele está no sangue, ele torna o nosso sangue mais osmótico. O coeficiente de osmolaridade do nosso sangue sobe quando nós estamos com a glicemia mais alta, com mais carboidrato no sangue. Então isso atrai água para dentro dos vasos sanguíneos. E é por isso, inclusive, que a gente fica com uma aparência mais seca depois de ingerir muito carboidrato. Por algumas horas nós ficamos com aquela aparência um pouco mais seca, né, no Carb Up. Por quê? Quando eu faço o Carb Up, eu estou levando muita água para dentro dos meus vasos sanguíneos. E essa água, ela sai da onde? Ela sai do interstício, ela sai do subcutâneo. Então a gente tem aquela aparência seca e extremamente vascularizada quando a gente faz o Carb Up, pela ação da insulina de um lado e do outro lado a ação do próprio carboidrato na corrente sanguínea, levando água para dentro dos vasos e tirando essa água do subcutâneo. Então isso é normal, é por isso que o atleta, antes de subir no palco numa competição, ele faz o Carb Up antes da competição, né? Porque o fato dele ter ingerido bastante carboidrato logo antes da competição vai dar aquele visual mais seco, vai ajudar a dar o visual mais seco e mais vascularizado também. Então, essa aqui é a explicação, são dois motivos, ok? A terceira pergunta é do Juliano e ele me pergunta qual a diferença do oximase para o amido de milho. Existe alguma comprovação de que o oximase realmente é o que dizem ser? O que é o oximase? O oximase é amido de milho. Qual que é a diferença do oximase para o amido de milho comum da caixinha amarela? A única diferença deles é o tipo de milho que é utilizado. Existe uma variedade de milho, é um híbrido, que ele foi selecionado, muito selecionado, para que o amido dele não contivesse amilose, tem somente amilopectina. Existem dois tipos de polímero que são chamados de amido, dois tipos principais, que é a amilose e a amilopectina. E qual que é a diferença entre a amilose e a amilopectina? A amilopectina ela é mais ramificada, enquanto que a amilose ela é uma cadeia só de glicoses. Porque, como vocês devem saber, o amido nada mais é do que um monte de glicose muito compactada. E a forma que essa glicose está unida muda o tipo dela. A amilose é uma cadeia única, uma cadeia simples, enquanto que a amilopectina é uma cadeia ramificada de glicose. Essa cadeia ramificada de glicose, ela tem uma diferença fisiológica. Como ela é ramificada, o nosso organismo consegue atingir mais moléculas de glicose ao mesmo tempo com as enzimas que quebram o amido em glicose. E o que aconteceria? O amido amilose, ele seria mais lentamente absorvido, enquanto o amido amilopectina teria primeiro uma absorção mais rápida e depois conseguiria gerar uma resposta glicêmica no organismo mais rapidamente. Essa é a teoria. Então, o oximase, que é pura amilopectina, seria uma espécie de amido de milho de ação mais rápida. Tá? Enquanto que o amido de milho amilose seria mais lento. De fato, o amido de milho amilose é muito mais lento do que o oximase. Só que tem uma pequena diferença. O amido de milho da caixinha amarela, aquele comum que a gente compra no mercado por preço bem barato, comparado com o preço de um oximase, ele é 70% amilopectina. Ele é 30% amilose e 70% amilopectina. Isso varia de país para país, mas eu dei uma pesquisada e aqui no Brasil o que a Unilever garante, e ela é produtora do amido de milho, garante que é um tipo de amido de milho que possui em torno de 28% de amilose. Por que isso é importante? Porque a amilose ela é menos digerível. Né? Então não é interessante a gente ter um amido de milho com muita amilose, né? Porque vai ser menos digerível. E também vai produzir um gel de qualidade diferente. E essa é a principal intenção do amido de milho na cozinha, né? Produzir aquele gel, engrossar uma sopa ou algo assim. Então é importante que ele tenha essa combinação de amilose e amilopectina, em torno de 70% amilopectina, 30% amilose. Então quando você compra uma caixinha de amido de milho, 70% daquilo ali é o oximase.
entre aspas. Por que ele se chama oxi? É porque quando você olha no microscópio, a amilopectina ela tem uma aparência meio lisa, parece que meio encerada, por causa que ela forma blocos maiores, e esses blocos maiores com um peso molecular muito maior, tem uma aparência no microscópio eletrônico de ser uma coisa lisa, como se fosse encerado, ou aparenta uma cera. Então, por isso que ele chama oxi mesmo. O oxi é ceroso, né? Seria ceroso. Só que existe muita controvérsia quanto a isso. Inclusive, até a própria Embrapa faz uma baita de uma confusão dizendo que o oximase teria muita amilose, enquanto que o amido ceroso, que é exatamente o oximase, seria amilopectina. Então, tem muita confusão, como dá para ver. Bom, estudos científicos que foram feitos a respeito disso. O que se encontra? O oximase, realmente, ele é mais rápido, ele tem uma absorção mais rápida, ele gera uma resposta glicêmica e insulínica mais rápida do que os amidos com alta amilose. Só que a gente está falando de amido com alta amilose e não o amido de amilose relativamente baixa que nós temos, que é 70% amilopectina, 30% amilose. Eu não consegui encontrar nenhum estudo que comparasse diretamente o oximase puro, que é 100% amilopectina, com o 30% amilose, 70% amilopectina. Não encontrei. Existe diferença quando você compara um amido pura amilopectina com um amido com alta amilose. Existe diferença. Então, realmente, o oximase, ele é mais rápido, ele tem uma ação mais rápida do que o amido de milho comum. Isso é verdade, ele realmente tem uma ação um pouco mais rápida. E como ele é um amido, ele realmente ele consegue sustentar a glicemia por mais tempo do que, por exemplo, se você estivesse tomando uma maltodextrina ou uma dextrose. Né? Então, realmente, a teoria do oximase ela é relativamente verdadeira. Tá? Mas isso não torna ele um produto melhor. Por quê? Primeiro, que 70% do amido de milho que você compra como amido de milho e não como oximase, já é o oximase. Então, só aí já tá valendo. Essa amilose, ela vai ser absorvida mais tarde. Então, o amido de milho comum, ele é até mais, digamos, time release do que o oximase. O oximase tem uma ação mais rápida, o oximase ele derruba a glicemia mais rápido também. Enquanto que o amido comum, ele vai ter ali a mistura de amilopectina e amilose, aquela amilose vai vir depois mais tarde e segura a glicemia por mais tempo. Tá? Só que a diferença é a seguinte, quando a gente fala de pós-treino, a gente quer insulina rápido, então a gente precisa de glicose rápida. Né? Insulina rápido, glicose rápida. E aí a gente vai fazer o comparativo. Quando a gente compara os dois amidos, o oximase é melhor. Mas na hora que você compara esses dois amidos com dextrose, você vê que a dextrose ela é muito superior a qualquer tipo de amido, inclusive o oxi. Né? Então, quando a gente quer resposta à insulina rápida, não tem alternativa melhor do que glicose pura, que é a dextrose. É a coisa com índice glicêmico mais alto e que vai promover uma resposta glicêmica mais rápida e mais eficiente. Né? Então, para pós-treino, eu não consigo ver uma vantagem real no uso do oximase. Ele pode ser usado em alguns casos muito específicos, onde o indivíduo vai levar algum certo tempo para poder conseguir ingerir outro alimento ou coisa do tipo. Mas mesmo assim ele poderia estar usando o amido de milho comum no lugar do oximase. Eu não consigo ver um motivo para não se utilizar o amido de milho comum, sendo que ele é 70% oximase e 30% um amido de absorção mais lenta ainda. A gente poderia inclusive fazer mais uma combinação, combinar a dextrose com o amido de milho comum. Então você teria um pico de insulina inicial, por exemplo, aí com 20 gramas de glicose, você já consegue isso, com 20 gramas de dextrose você já consegue isso, e mais, por exemplo, 50 gramas de amido de milho comum, que te sustentariam essa glicemia por mais tempo depois do treino. Talvez essa seria uma alternativa até melhor do que o oximase. Ou então, por que não utilizar dextrose associada, por exemplo, à farinha de aveia, que vai ser mais sustentada ainda do que o amido de milho.
né? Então a gente poderia fazer essa combinação de dextrose com farinha de aveia, ou até mesmo dextrose, amido de milho e farinha de aveia, e eu teria uma combinação extremamente mais barata e tão eficiente ou até mais eficiente do que o próprio Oxymase. Então, eu não vejo a menor justificativa para se gastar dinheiro com o Oxymase. A gente tem produtos mais baratos, mais eficientes e muito mais disponíveis do que o próprio Oxymase. O Oxymase é uma jogada de marketing. Ele não é algo diferente, ele não é algo insubstituível, não tem nenhum motivo para se escolher ele sobre escolher uma outra combinação de carboidratos feita racionalmente e buscando aí a resposta insulínica e sustentação de glicemia, que é o que a gente precisa no pós-treino, ok? Então, eu sei que vai ter um pouco de butt hurt a respeito disso, eu sei que vai ter gente que não vai gostar disso, até por razões comerciais, mas essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Oxymase é um suplemento completamente descartável e facilmente substituível, ok? Espero que as perguntas tenham sido respondidas a contento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei no YouTube. Lembrando que tem referências a artigos científicos e a outras páginas na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo ali eu elenquei vários artigos que eu usei para responder isso daqui. Então, não esqueça de entrar no YouTube e ir na descrição do vídeo, porque eu sempre coloco mais informação lá. Então, lembre de fazer isso. Não se esqueçam de jogar esses vídeos no favorito se vocês quiserem, se vocês quiserem reassistir principalmente. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook, etc. Tá ok? Eu quero agradecer a todo mundo que fez as perguntas, as 3 pessoas que fizeram as perguntas e todas as outras pessoas que também fizeram ótimas perguntas lá no tópico. Eu pretendo fazer isso mais vezes e pretendo ir melhorando esse processo cada vez mais, melhorando essa troca de informações cada vez mais, que eu acho isso bastante gratificante e é bastante interessante que eu vou estar respondendo exatamente aquilo que vocês querem saber, né? Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Tchau!